Ah, obrigada. Facilitou. Queridas irmãs, dou boas-vindas a todas e eu vou ler o edital de convocação dessa AGE. Pelo presente, ficam convocadas as interessadas a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, conforme artigo 11, 5º do Estatuto Mulheres que se Importam, que se realizará hoje, no dia 15 de 4 de 2023, nesta capital, através de reunião presencial e mídia eletrônica no formato virtual, a ser encaminhado o link da plataforma, conforme artigo 48-A do Código Civil, Lei 10.406 de 2003, às 10 horas em primeira convocação, caso tenha atingido o quórum legal, ou às 10h15 em segunda convocação, com qualquer das presentes, com término previsto às 11 horas e tolerância de 15 minutos para deliberar, quanto à alteração do Estatuto Mulheres que se informam. Procedimentos para a participação. O edital de convocação, que foi disponibilizado nos canais oficiais de comunicação do Mulheres que se Importam. As associadas deverão estar aptas e com acesso à plataforma Zoom, recomendando-se o uso de internet, banda larga ou similar. Recomendamos acessarem a ferramenta de transmissão simultânea da AGE com 15 minutos de antecedência para ajustes na conexão. A secretária registrará em ata os assuntos tratados, bem como a lista de presença após o término da AGE. Curitiba, 31 de março de 2023. Então, boas-vindas a todas que estão aqui, né? Lemos o edital, né? E a nossa pauta, então, é para a aprovação das 3 novas integrantes na Associação Movimento Mulheres que se Importam, que estão completando os cargos vacantes, que foram deixados em 2022. E eu passo a palavra à nossa secretária, Maria Vanilda de Freitas Anardini Correia, que vai fazer o restante do encaminhamento aqui da reunião. Muito obrigada a todas. Bom dia a todas, graça e paz, todas bem-vindas. Nesse momento, nós vamos ler o estatuto, a alteração do nosso estatuto, e a gente vai ler por capítulos. E à medida que eu encerro aquele capítulo, eu questiono se está tudo ok, se vocês têm alguma observação a fazer, alguma coisa a se pronunciar. E caso esteja tudo ok, aprova-se, e sucessivamente até a conclusão da leitura da alteração do nosso estatuto. Ao final, a gente faz mais um complemento nessa pauta, aprovando a inserção de 3 membros que estavam vacantes, né, os cargos. Primeira secretária, segundo secretário e uma conselheira fiscal suplente, ok? Então, vamos iniciar. Eu sou Maria Vanilda de Freitas Anardini Correia, doravante secretária, lendo a alteração do Estatuto da Associação Movimento Mulheres que se Importam. Começando a leitura, capítulo 1, da denominação
natureza, sede e duração. Artigo 1º. O movimento Mulheres que se Importam, com a sigla MMQSI, é uma organização da sociedade civil, entidade de direito privado, sem fins lucrativos econômicos, com natureza jurídica de associação de caráter social, de interesse e utilidade públicos, com autonomia trabalhista e financeira, a associação sendo regido pelo presente estatuto e pelo que lhe for aplicável, mencionado nesse estatuto por MMQSI. Parágrafo 1º. MMQSI tem sede e foro na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na rua Coronel Francisco de Paula Moura Brito, 434, CEP 82.520.570, bairro Bacaxeri, Curitiba, Paraná, sendo regido pelo presente estatuto e pelo disposto na legislação vigente. Parágrafo 2º. MMQSI foi criado por suas instituidoras na data de 12 de dezembro de 2020 e tem prazo de duração indeterminado. Parágrafo 3º. MMQSI é um movimento exclusivo de mulheres identificadas do gênero biológico de nascimento que confessem a fé judaico-cristã com o objetivo do fortalecimento da família. Parágrafo 4º. MMQSI não distribui entre as suas associadas, conselheiras, diretoras, empregados, doadores ou terceiros, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, aplicando-os integralmente na consecução do respectivo objeto social de forma imediata, apenas dentro do território nacional. Parágrafo 5º. A fim de cumprir suas finalidades sociais, MMQSI poderá se organizar em tantas unidades quantas se fizerem necessárias, podendo abrir representações, filiais ou escritórios em todo o território nacional, os quais funcionarão mediante delegação expressa da matriz, bem como estabelecer marca, logomarca ou nome fantasia para seus diferentes projetos e programas, respeitadas as disposições estatutárias e regimentais, se houver, em consonância com a legislação vigente. Aqui concluímos o capítulo 1. Algum pronunciamento, alguma alteração, alguma participação? Se pronunciem, por favor. Mediante o silêncio, continuo. Capítulo 2, da finalidade. Artigo 2º. O movimento Mulheres que se Importam tem por finalidade, primeiro, apoiar, estimular e orientar, dentro dos critérios cristãos e sociais, o atendimento integral às mulheres por meio de projetos de educação complementar, serviços de convivência, geração de emprego e renda, capacitação profissional e network. Inciso 2º. Promover programas, projetos, ações e serviços para o desenvolvimento integral e o bem-estar das associadas e suas famílias. Terceiro, garantir às mulheres e suas famílias a efetivação de seus direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Inciso 4º, desenvolver projetos e serviços de fortalecimento dos núcleos familiares. Inciso 5º, promover e desenvolver cursos livres, seminários, capacitações profissionais dentro de suas finalidades estatutárias. Inciso 6º, promover assistência a qualquer pessoa que dela necessitar através de prestação assistencial, execução de ações diretas por meio de projetos sociais, além de participação em feiras, cursos e eventos, sem qualquer custo e nem contraprestação por parte dos usuários. Inciso 7º,
firmar acordos de cooperação, termos de fomento ou de colaboração com fundações, escolas, creches, hospitais, instituições públicas ou privadas, faculdades, universidades, empresas prestadoras de serviços e outras entidades nacionais ou estrangeiras ou empresas. Inciso 8º. Promoção do voluntariado. 9º, promover o aperfeiçoamento e formação de profissionais da equipe multidisciplinar ligada à área. 10º, promover a proteção social, a defesa e garantia de direitos sociais e assistenciais, objetivando que o usuário tenha acesso aos benefícios assistenciais que lhes competem. 11, desenvolver a abordagem social e assistencial. Parágrafo 1º, a fim de atingir suas finalidades, o Movimento Mulheres que se Importam ainda poderá prestar serviços remunerados dentro de suas finalidades a entes públicos e privados, a fim de obter recursos os quais serão integralmente destinados à sua sustentabilidade. 2º, criar, desenvolver e registrar marca mista própria e ou sistemas de atendimento assistencial junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E 3º, firmar vínculos de franquia social e ou licenciamento de marca com entidades congêneres. Artigo 3º, ainda atendendo à Lei 9.790, de 99, no seu artigo 4º, adotará: primeiro, a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. 2, a adoção de práticas de gestão administrativas necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais em decorrência da participação no respectivo processo decisório. 3º, a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para que aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados em ambos os casos os valores praticados pelo mercado, na região correspondente à sua área de atuação, conforme autoriza a Lei 13.151, de 2015. 4º, as normas de prestação de contas serão observadas pela entidade que determinarão, no mínimo, letra A observância dos princípios fundamentais de contabilidade das normas brasileiras de contabilidade. B, se dê publicidade por qualquer meio eficaz no encerramento do exercício fiscal ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débito junto ao INSS ou ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão. C, a realização de auditoria, inclusive por auditores externos, independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de termo de parceria, conforme previsto em regulamento. D, a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita conforme determina o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O Movimento Mulheres que se Importa é entidade de atendimento, pois de forma continuada, permanente e planejada, presta serviços, executa programas ou projetos e concede benefícios de proteção social básica ou especial, dirigido às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, e da Resolução CNAS número 109, de 11 de novembro de 2009. Parágrafo 2º. Movimento Mulheres que se Importam também é entidade de defesa e garantia de direitos, pois de forma continuada, permanente e planejada, presta serviços e executa programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, em atenção integral à necessidade humana, em toda a sua abrangência, bem como a construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social nos termos da Lei 8.742, de 93, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social. Parágrafo 3º. O Movimento Mulheres que se Importa assegurará, inciso 1, que
os serviços, programas, projetos, ações e benefícios sociais e desenvolvimento sejam ofertados nas perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos associados. Segundo, a existência de processos participativos dos associados na busca do cumprimento da missão da entidade ou organização, bem como da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios sociais. Parágrafo 4º. O Movimento Mulheres que se Importam atua por meio de doação de recursos humanos, físicos e financeiros ou prestação de serviços intermediários de apoio a pessoas físicas, jurídicas e outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem no mesmo segmento de suas atividades ou em áreas afins, ou também pela execução direta de projetos, programas, planos de ações. Parágrafo 5º. No desenvolvimento de suas atividades, o Movimento Mulheres que se Importa observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não fará qualquer discriminação de raça, cor ou religião. Artigo 4º. O Movimento Mulheres que se Importa não distribui entre as suas associadas conselheiras, diretoras, empregadas ou doadoras ou eventuais excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferido mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social. Artigo 5º. O Movimento Mulheres que se Importa poderá adotar um regimento interno que, após aprovado pela diretoria, complementará e disciplinará disposições, bem como poderá estabelecer as normas complementares de organização e funcionamento constante no Estatuto Social. Com isso, finalizo o capítulo 2. Alguma observação? Alguma? Tudo ok? Prossigo o capítulo 3º. Das associadas e mantenedoras. Artigo 6º. O Movimento Mulheres que se Importa é constituído por um número ilimitado de associadas iguais em direitos, observadas as categorias e critérios de admissão estabelecidos por este estatuto e regimento interno, se houver, distribuídos da seguinte forma. Primeiro, fundadoras, assim consideradas aquelas presentes à Assembleia Geral da Fundação da Associação e que assim o forem identificadas e qualificadas no referido ato constitutivo levado ao registro. 2. Efetivas. Assim consideradas aquelas que demonstrem interesse em participar das atividades sociais da organização, admitidas ao quadro social mediante solicitação escrita motivada, assinada pela preponente e admitida mediante deliberação da Assembleia Geral, na forma do artigo 11 abaixo. Parágrafo 1º. As associadas fundadoras e efetivas terão voz de voto nas Assembleias Gerais e direito de votar e ser votadas para todos os cargos eletivos. Parágrafo 2º. Fica certo, entretanto, que apenas as associadas fundadoras e as associadas efetivas que pertençam ao quadro social da organização por, no mínimo, 1 ano, é que poderão se candidatar para os cargos da diretoria da organização. Parágrafo 3º. As associadas, quando pessoas jurídicas, serão representadas por seus respectivos representantes legais, conforme determinado por seus atos constitutivos. Artigo 7º. Para a obtenção de recursos e manutenção de suas atividades, o Movimento Mulheres que se Importa contará com uma categoria de contribuintes voluntários denominada mantenedores, composta por pessoas jurídicas ou físicas que realizem contribuições em dinheiro ou bens, ou que prestem serviços voluntários que não integra o quadro social da associação, não possuindo seus membros a qualidade de associados. Artigo 8º. A categoria de mantenedores é composta pelas seguintes classes. Primeiro, contribuintes. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que contribuam
regularmente com a associação, através da doação de quantia financeira, respeitando o valor mínimo fixado pela diretoria, admitidas mediante o preenchimento e assinatura de ficha de inscrição e aprovação pela diretoria. 2. Apoiadores. Todas as pessoas jurídicas que participarem ativa e graciosamente das atividades da associação, oferecendo regularmente apoio material e ou prestando trabalhos e serviços, admitidas mediante o preenchimento e assinatura da ficha de inscrição e aprovação pela diretoria. Terceiro, voluntários. Todas as pessoas físicas prestadores de serviço voluntário admitidas pela diretoria que deverão respeitar a legislação específica, inclusive firmar o termo de adesão de trabalho voluntário e as demais normas e regras sobre o voluntariado adotadas pela organização. Parágrafo 1º. Deixarão de pertencer à categoria de mantenedores todos aqueles que deixem de contribuir ou de prestar serviços voluntários. Os mantenedores da categoria de voluntários poderão ser demitidos pela diretoria na hipótese de não cumprimento dos deveres e obrigações assumidos, de infração a qualquer norma e regras da organização, ou mesmo quando a diretoria assim julgar conveniente e oportuno, em função dos interesses gerais e sociais da organização. Parágrafo 2º. A diretoria, segundo sua conveniência, poderá criar subdivisões nas respectivas classes de mantenedores. Artigo 9º. As associadas, os mantenedores e os membros da diretoria do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo não são solidárias ou subsidiariamente responsáveis pelas obrigações e compromissos contraídos pelo movimento Mulheres que se Importam, salvo nos casos de infração estatutária e excesso de mandato. Artigo 10. Não há entre as associadas, e os mantenedores direitos e obrigações recíprocos. A qualidade de associado e de mantenedor é intransmissível, e as associadas e os mantenedores não poderão ser titulares de cota ou fração ideal do patrimônio do movimento Mulheres que se Importam. Artigo 11. A solicitação da admissão de novas associadas deverá ser escrita, motivada, assinada pela proponente e encaminhada à diretoria que apreciará a inscrição, cabendo aos seus membros aprová-la ou não, observando-se os critérios estabelecidos abaixo e no regimento interno, se houver. Inciso A. No caso da pessoa física, primeiro, apresentar motivação em conformidade com as finalidades da organização. 2. Concordar com o presente estatuto e expressar em sua atuação na entidade e fora dela os princípios nele inseridos. Terceiro, ter idoneidade moral e reputação ilibada. Letra B. No caso de pessoa jurídica. Primeiro, apresentar motivação em conformidade com as finalidades da organização. 2. Ser organização legalmente constituída, devendo fazer a devida comprovação através de seus atos constitutivos devidamente registrados. 3. Demonstrar a capacidade da pessoa física para representá-la em tal mistério através de instrumento próprio. 4. Concordar com o presente estatuto e regimento interno, se houver, expressando em sua atuação na entidade e fora dela os princípios nele inseridos. 5. Ter notória idoneidade moral e reputação ilibada. Parágrafo único. A admissão de novas associadas será formalizada na Assembleia Geral, subsequente à solicitação da candidata e associada. Artigo 12. A perda da qualidade de associada será determinada pela diretoria, sendo admissível somente na hipótese de haver justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito da ampla defesa quando ficar comprovada a ocorrência de: primeiro, violação de disposição estatutária ou regimental quando houver. 2. Não cumprimento de quaisquer de seus deveres e obrigações decorrentes deste estatuto. 3. Difamação da entidade ou de seus associados. 4. Participação em atividades que contrariem decisões dos órgãos administrativos ou deliberativos. 5. Desvio de bons costumes. 6. Conduta duvidosa mediante a prática de atos ilícitos ou imorais. 7.
comportamento que importe em efetivo dano ou prejuízo para a entidade, direto ou indireto, ou ainda, na hipótese de ofensa grave, que coloque em risco a imagem, credibilidade ou patrimônio do movimento Mulheres que se Importam. Parágrafo 1º. Definida a justa causa, a associada será devidamente notificada dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia no prazo de 30 dias a contar do recebimento da comunicação. Parágrafo 2º. Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião extraordinária da diretoria. Parágrafo 3º. Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso à Assembleia Geral por parte da associada excluída, o qual deverá, no prazo de 30 dias, contados da decisão de sua exclusão, através de notificação extrajudicial, manifestar a intenção de ver a decisão da diretoria ser objeto de deliberação, em última instância, por parte da Assembleia Geral. Parágrafo 4º. Uma vez excluída, qualquer que seja o motivo, a associada não terá o direito de pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja que título for. Parágrafo 5º. Qualquer associada poderá, por iniciativa própria, desligar-se ou demitir-se do quadro social da entidade, a qualquer tempo, sem a necessidade de declinar qualquer justificativa ou motivação específica, bastando para isso manifestação expressa e por escrito, através de carta datada e assinada, dirigida à diretoria ou presidente. Artigo 13º, ou melhor, artigo 13, são direitos das associadas quites com suas obrigações sociais. Primeiro, votar e ser votada para os cargos eletivos na forma desse estatuto. 2, participar das Assembleias Gerais com direitos a voto e voz. 3, convocar quaisquer dos órgãos deliberativos através de petição assinada de pelo menos 1/5 dos associados, dirigida ao presidente, à diretora-presidente. 4, participar na consecução dos objetivos do movimento Mulheres que se Importam, apresentando sugestões e projetos que visem o aperfeiçoamento dos fins sociais desta. 5º, participar das atividades sociais. 6º, propor a criação e participação de comissões ou grupos de trabalho quando designados para estas funções. 7º, receber publicações e informações distribuídas pela entidade, quando e se for o caso, a critério desta. 8º, ter acesso a todos os livros de natureza contábil e financeira, bem como a todos os planos, relatórios, prestações de contas e resultados de auditoria independente, quando for o caso. Artigo 14. São deveres de todas as associadas. Primeiro, respeitar e cumprir o presente Estatuto Social, as disposições regimentais e as deliberações da Assembleia Geral da Diretoria e do Conselho Fiscal. Segundo, zelar pela imagem e reputação do movimento Mulheres que se Importam. Terceiro, manter conduta compatível com os fins sociais, tratando com urbanidade e respeito os demais associados, bem como os empregados e a todos aqueles que prestam serviços à entidade. Quarto, auxiliar na manutenção financeira do movimento Mulheres que se Importam, cumprindo pontualmente com as obrigações sociais a que estiverem sujeitos, de acordo com os regulamentos e normas estabelecidos. Quinto, prestar à entidade toda a cooperação moral, material e intelectual, esforçar-se pelo engrandecimento dela. Sexto, comparecer às Assembleias Gerais. Sétimo, comunicar por escrito à diretoria quaisquer alterações de domicílio ou residências. Oitavo, integrar as comissões para as quais forem designadas, cumprir os mandatos recebidos e os encargos atribuídos pelos órgãos deliberativos e administrativos. Nono, zelar pelos princípios e interesse do movimento Mulheres que se Importam, comunicando de imediato à diretoria quaisquer irregularidades que venham a ter conhecimento. Com isso, finalizamos o capítulo 3º, né? Finalizamos o capítulo 3º. Alguma observação? Alguma participação? Então, eu queria só
relembrar, não sei se eu não peguei, mas ali onde diz dos motivos Licença um pouquinho, do licença um pouquinho, identifique-se, por favor, que a reunião está sendo gravada, diz o seu nome. Ah, tá bom, tá. Por favor. Então, eu sou Romilda Alves Escorcim. Eu só queria confirmar ali no capítulo onde estava, né, onde estava lendo sobre os motivos de desligamento da associada, que um dos motivos é a falta de quitação com as suas obrigações também de valores, né? Uhum. Eu não lembro de ter ouvido ali se o valor é mensal, eu acho que seria interessante, e se possível, qual o valor, e se possível, qual a periodicidade que isso, então, entraria como falta de contribuição para, então, ensejar a questão do desligamento. Só Ok, isso, eu não sei se eu me perdi, mas eu não... ok. Esses não pormenores, Romildo Escorcim, eles serão deliberados no regimento interno. Lá vai ficar beleza. explicitado o valor mensal, se é mensal, se é trimestral, e os possíveis reajustes, quando acontecerão, e o valor inicial que ele será, que a priori está sendo R$ 30, mas são passíveis de discussões e eles serão Uhum. deliberados no regimento interno. Ok? Tá ótimo, ok. Beleza. Posso continuar? Continuando. Capítulo 4. Órgãos de administração. Artigo 15. São órgãos de administração da entidade: Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal. Parágrafo único. A diretoria do Movimento Mulheres que se Importa nomeará 3 mulheres para o cargo de conselheiras consultivas, que no exercício de suas funções terão voz e voto em assembleias gerais. Artigo 16. A Assembleia Geral, órgão soberano do Movimento Mulheres que se Importam, se constituirá em pleno gozo de seus direitos estatutários. Artigo 17. Compete à Assembleia Geral discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse da entidade para os quais for convocada. Segundo, eleger a diretoria e o Conselho Fiscal. Terceiro, alterar o Estatuto Social. Quarto, decidir sobre a extinção da entidade. Quinto, destituir a qualquer tempo os administradores da associação que moral ou materialmente prejudicarem a entidade ou ainda que deixarem de cumprir qualquer disposição estatutária que lhes incumba, a observar. Quarto, sexto, aprovar o regimento interno e homologar as contas submetidas anualmente à sua apreciação pelo Conselho Fiscal. 7, decidir sobre a entrada de novas associadas. 8º, eleger, dar posse e destituir os ocupantes dos cargos executivos quando estiver se findando o mandato. 9º, nomear ou destituir o Conselho Consultivo. 10, aprovar o regimento interno. 11, deliberar sobre a conveniência de alienação ou oneração de bens. 12, decidir sobre a reforma dos presentes estatutos, observadas as finalidades do movimento Mulheres que se Importam e as exigências legais. 13, deliberar sobre proposta de absorção ou incorporação de outras entidades ao movimento Mulheres que se Importam. 14, deliberar sobre a extinção do movimento Mulheres que se Importam nos termos desse estatuto. 15, outros assuntos de interesse social. 16, deliberar sobre a abertura de filial e 17, deliberar sobre os balanços e balancetes contábeis. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 3 e 5, é exigida a convocação de assembleia especial para este fim, sendo o quórum o estabelecido no parágrafo único do artigo 19 deste Estatuto. Artigo 18. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano para, primeiro, aprovar proposta de programação anual do Movimento Mulheres que se Importam, submetida pela diretoria. Segundo, apreciar o relatório anual da diretoria. Terceiro, discutir e homologar as contas e o balanço anual aprovado pelo Conselho Fiscal. Artigo 19. A Assembleia Geral realizará extraordinariamente, quando for convocada,
Primeiro, pela diretoria, segundo, pelo Conselho Fiscal, terceiro, por requerimento de 1/5 das associadas quits com as obrigações sociais. Artigo 20. A Assembleia Geral será convocada para fins determinados mediante prévio e geral anúncio, através de edital afixado na sede da entidade, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 10 dias. Parágrafo único. Qualquer assembleia instalar-se-á em primeira convocação com maioria absoluta das associadas e em segunda convocação decorridos 30 minutos em qualquer número, sendo as deliberações tomadas por maioria simples das presentes. Artigo 21. O Movimento Mulheres que se Importa adotará práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a coibir a obtenção de forma individual ou coletiva de benefícios e vantagens pessoais em decorrência da participação de processos decisórios. Artigo 22. A diretoria será constituída por presidente, vice-presidente, primeira e segunda secretária, primeiro e segundo tesoureiro. Parágrafo 1º. O mandato da diretoria será de 3 anos, podendo ser reeleita por quaisquer... Vou retomando. Parágrafo 1º. O mandato da diretoria será de 3 anos, podendo ser reeleita por iguais mandatos e períodos. Parágrafo 2º. Os membros da diretoria não serão remunerados. Parágrafo 3º. No caso de vacância de um ou mais cargos da diretoria, seja por renúncia, destituição ou qualquer outro motivo, os substitutos serão eleitos e empossados na Assembleia Geral subsequente e exercerão as funções até o término do mandato. Parágrafo 4º. Não poderão ser eleitas para os cargos da diretoria da organização as associadas que exerçam cargos, empregos ou funções públicas juntos aos órgãos do poder público. Artigo 23. Compete à diretoria, primeiro, supervisionar programa anual de atividades. Segundo, supervisionar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual e o respectivo demonstrativo de resultados do exercício findo. Terceiro, supervisionar o orçamento da receita e despesas para o exercício seguinte. E, quarto, decidir sobre assuntos correlatos ad referendum, quando for o caso da próxima Assembleia Geral. Artigo 24. A diretoria se reunirá, primeiro, extraordinariamente, sempre que for convocada. Segundo, ordinariamente, uma vez a cada 6 meses, ou conforme legislação vigente referente. Parágrafo único. As convocações serão feitas pela presidente ou pela diretoria. Artigo 25. Compete à presidente, primeiro, representar a associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Segundo, outorgar como procurador membro da diretoria em suas ausências. Terceiro, nomear, contratar ou demitir os empregados de acordo com os quadros estabelecidos pela diretoria. Quarto, aprovar juntamente com a diretoria a aquisição de bens móveis, contratar prestações de serviços de terceiros, desde que sejam necessários para o desempenho da atividade da entidade. Quinto, juntamente com a tesoureira, abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, bem como assinar cheques, balanços. Sexto, assinar contratos, acordos, convênios, termos de parcela e demais instrumentos legais que realizar. 7. Atuar como o ponto central de comunicação entre o operacional e a diretoria. 8º, gerenciar os recursos e operações gerais do movimento Mulheres que se Importam. 9º, determinar a direção estratégica da instituição e garantir que os objetivos sejam implementados por meio de etapas funcionais. 10º, ser responsável pela criação e comando da cultura organizacional. 11, ser responsável por acompanhar os processos financeiros de compra, orçamento, pagamento, acompanhar documentos com contador, apresentar prestação de contas, assinar em conjunto com a tesoureira documentos bancários. 12.
será responsável por toda a administração do movimento Mulheres que se Importa, recursos humanos, contratos, criar métodos, planejar atividades, organizar o funcionamento dos diversos setores da instituição, garantir a perfeita circulação de informações e orientações. 13. Superintender, fiscalizar e intervir na administração da associação. 14. Supervisionar o cumprimento dos objetivos associativos. 15. Cumprir e fazer cumprir o estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e da diretoria. 16. Exercer o voto nas deliberações da diretoria sempre que se verificar empates nas decisões. Parágrafo único. São atribuições da vice-presidente. Letra A. Substituir a presidente em seus impedimentos ou afastamentos temporários ou em caráter definitivo, completando, neste caso, seu mandato. Letra B. Assessorar a presidente nas suas atividades. Artigo 26. Compete à tesoureira. Primeiro, superintender os serviços gerais da tesouraria. 2. Requerer, juntamente com a presidente, a abertura de conta bancária. Terceiro, assinar junto com a presidente os cheques bancários e demais documentos que impliquem responsabilidade financeira para a associação. Quarto, apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração do movimento Mulheres que se Importam, incluindo os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas. Quinto, conservar sob a sua guarda responsabilidade os documentos relativos à tesouraria. E sexto, manter todo o numerário em estabelecimento de crédito. Parágrafo único. São atribuições da segunda tesoureira. Letra A. Substituir a primeira tesoureira em seus impedimentos ou afastamentos temporários ou em caráter definitivo, completando, neste caso, seu mandato. Letra B. Assessorar a primeira tesoureira nas suas atividades. Artigo 27. Compete à secretária. Primeiro, assinar em conjunto com a presidente atas e documentos administrativos. Segundo, assessorar o movimento Mulheres que se Importam, gerenciando informações, auxiliando na execução de tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos. Terceiro, coordenar e controlar equipes e atividades. Quarto, controlar documentos e correspondências. Quinto, escrever e levar a registro as atas de assembleias. Sexto, manter atualizados os cadastros, termos de compromisso, termos de aceite, termos de voluntariado da instituição. Sétimo, emitir boletos de contribuições. Parágrafo único. São atribuições da segunda secretária. Letra A. Substituir a primeira secretária em seus impedimentos ou afastamentos temporários ou em caráter definitivo, completando, neste caso, seu mandato. Letra B. Assessorar a primeira secretária nas suas atividades. Artigo 28. O Conselho Fiscal, órgão fiscalizador da gestão financeira do Movimento Mulheres que se Importam, será constituído por 2 membros eleitos pela Assembleia Geral, dentre as associadas fundadoras ou efetivas. Parágrafo 1º. O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da diretoria. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga entre as integrantes do Conselho Fiscal, a Assembleia Geral reunir-se-á no prazo máximo de 60 dias após a vacância para eleger nova integrante que assumirá o cargo até o final do mandato. Artigo 29. Compete ao Conselho Fiscal. Primeiro, examinar os livros de escrituração do movimento Mulheres que se Importam. 2. Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo os pareceres para os organismos superiores do movimento Mulheres que se Importam. Terceiro, requisitar à primeira tesoureira, a qualquer tempo, documentação das operações econômico-financeiras realizadas. Quarto, contratar e acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes. Quinto, convocar extraordinariamente a Assembleia Geral. Parágrafo único. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 6 meses e extraordinariamente sempre que necessário. Artigo 30.
O Movimento Mulheres que se Importam, através da diretoria, poderá estabelecer um conselho consultivo como órgão de assessoria e apoio para toda a organização. Parágrafo 1º. O conselho consultivo será constituído por quantos membros se fizerem necessários, pelo período de mandato de 3 anos, podendo ser renovado. Parágrafo 2º. O conselho consultivo será nomeado e destituído pela diretoria em Assembleia Geral Extraordinária. Parágrafo único. Findado o prazo da nomeação, o conselheiro poderá ser reconduzido ao cargo a critério da diretoria. Artigo 31. Compete à diretoria, conforme a designação da presidente, dar suporte, coordenar e supervisionar os programas desenvolvidos pelo Conselho Consultivo, dividindo as tarefas entre seus membros de acordo com as especialidades e formações profissionais. Com isso, encerramos o capítulo 4º. Discussões, contribuições? Olá, bom dia, sou a Mônica Maria Medeiros. Eu proponho ali no artigo 28, só no nosso estatuto anterior, existia o cargo de suplente do Conselho Fiscal, então que se acrescente o cargo de suplente do Conselho Fiscal. Ficaram só 2 titulares, né? Só constar esse apontamento, de que se conste também uma suplente no Conselho Fiscal. Um parágrafo 3º. Podemos acrescentar um Acrescentar um parágrafo ou 3º ali. colocar no parágrafo próprio 1. artigo 28 ali também, no início, né? Ok. É a minha proposta. Acatado a sugestão da Mônica Maria? Sim. Sim. Antes, Eliane, como a minha Sim. dúvida é exatamente sobre esse assunto, eu gostaria de perguntar, porque ali diz que quando vagar o Conselho Fiscal, faz-se uma nova eleição. E aí a minha dúvida era essa, não é o suplente que assume? Sim. É o suplente. É bem observado, Eliane Grace. É o suplente que assume na vacância desse titular se ausentando do cargo. Ok. A Mônica Maria está fazendo essa anotação ali para a gente inserir essa observação, ou vai entrar como um artigo mais, Porque ou... aí teria que modificar aquela cláusula. Teria que modificar aquela cláusula. Certo. Bem observado, obrigada. Concordam com o que a Eliane Grace propôs? Sim, todos concordam. Podemos partir para o capítulo 5? Ok? Prossigo. Capítulo 5, das fontes de recursos. Artigo 32. Constituem fontes de recursos do Movimento Mulheres que se Importam para a manutenção e desenvolvimento de suas atividades. Primeiro, contribuições de pessoas físicas ou jurídicas associadas ou colaboradoras do Movimento Mulheres que se Importam. 2, taxas e royalties provenientes de rede de franquia ou de licenciamento de marca. Terceiro, contribuições voluntárias, doações ou legados de pessoas físicas ou jurídicas associadas, colaboradoras, empresários e do público em geral. Quarto, doações e legados. Quinto, usufruto que lhe forem conferidos. Sexto, receita de comercializações de produtos. Sétimo, rendas em seu favor constituído por terceiros. Oitavo, rendimento de imóveis próprio ou de terceiros. Nono, juros bancários e outras receitas financeiras. 10, captação de renúncias e incentivos fiscais. 11, receitas sobre direitos autorais de produção de materiais promocionais. 12, resultado de comercialização de produtos de terceiros. 13, resultado de prestação de serviços. 14, direitos autorais. 15, recursos estrangeiros. 16, patrocínios. 17, resultado de sorteios e concursos. 18, termos de parcerias. 19, outros termos firmados com entes públicos. 20,
receitas provenientes da organização de eventos, participação em feiras, prestação de serviços ou venda de produtos e publicações. E 21, rendimentos decorrentes de títulos, ações, aplicações financeiras, papéis financeiros de sua propriedade. Parágrafo único. Todos os bens, rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Concluo o capítulo 5. Alguma observação? Alguma contribuição? Perfeito? Ok? Prossigo para o capítulo 6º, do patrimônio. Artigo 33. O patrimônio do movimento Mulheres que se Importam será constituído de bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da dívida pública. Artigo 34. No caso de dissolução do movimento Mulheres que se Importam, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790, de 1999, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. Artigo 35. Na hipótese do movimento Mulheres que se Importam obter e posteriormente perder a qualificação instituída pela Lei 9.790, de 99, o acervo patrimonial disponível adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação será contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente que tenha os mesmos objetivos sociais. Artigo 36. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 37. Os resultados do exercício serão lançados no fundo patrimonial ou em outro título. Artigo 38. A prestação anual de contas será preparada sempre no primeiro trimestre do ano seguinte e será colocada à disposição de todos os associados e, no mínimo, conterá os seguintes elementos. Primeiro, balanço patrimonial. Segundo, balanço econômico e financeiro. E terceiro, relatório de atividades. Parágrafo único. O relatório das atividades, a prestação de contas e o balanço geral serão encaminhados para a Assembleia Geral para deliberação. Artigo 39. O movimento Mulheres que se Importam manterá a sua escritura contábil fiscal em livros revestidos das formalidades legais e capazes de assegurar sua exatidão, sempre de acordo com as normas específicas do terceiro setor, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e outros órgãos. Artigo 40. O orçamento do movimento Mulheres que se Importam será uno, anual e compreenderá todas as receitas e despesas, compondo-se de estimativa de receita discriminadas por dotações e discriminações analíticas das despesas, de modo a evidenciar sua fixação para cada órgão, subórgão, projeto ou programa de trabalho. Finalizei a leitura do capítulo 6. Alguma observação, algum comentário? Prossigo? Capítulo 7º, ou 7, das associações gerais e transitórias. Desculpe-me, das disposições gerais e transitórias. Artigo 41. As associadas não respondem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações do movimento Mulheres que se Importam, e nem este responde pelas obrigações contraídas por suas associadas. Artigo 42. Na consecução de seus objetivos, o movimento Mulheres que se Importam, primeiro, aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 2. Aplicará os recursos recebidos na finalidade a que estejam vinculados. Terceiro,
remunerará os membros da diretoria de acordo com efetiva atuação na gestão executiva da entidade e cuja remuneração será apurada e fixada em razão de valor praticado pelo mercado da região correspondente à área de atuação da entidade, de acordo com o disposto na Lei 13.151 de 2015. E, quarto, não distribuirá a nenhum dos membros da diretoria, associados, empregados, colaboradores, voluntários e nem a terceiros quaisquer, parcelas de excedentes operacionais e nem parcelas de seu patrimônio, renda, arrecadação, etc. Artigo 43. Os casos omissos no presente por si serão resolvidos pela diretoria. Artigo 44. O presente estatuto foi reformado pela Assembleia Geral, realizada no dia 15 de abril de 2023. Curitiba, 15 de abril de 2023. Concluído. Terminando, eu vou lá encerrar, não é isso? Alguma... Desculpe, alguma observação nesse capítulo 7? Fiquei com a dúvida, se alguém puder lembrar, com relação à remuneração, aí fala que haverá remuneração, diretoria, mas em outros capítulos, com relação à remuneração, dizia não ter, será que eu confundi? Inclusive eu na Que leitura. não haveria... Oi? Dá uma olhadinha Não aí. não haveria remuneração alguma, antes fala, Artigo não sei se é dos 42, membros. inciso terceiro, né? Uhum. Artigo 42, inciso terceiro. A dúvida da Eliane Grace. Artigo 42. Eu poderia ler novamente. Então acho que a gente tem que mudar a redação aí, né? Não, eu queria que lesse novamente, Eu porque vou lá ler atrás falou que novamente. não haveria Eu vou ler remuneração novamente, que de alguma. repente foi uma falha na leitura. Artigo 42, inciso terceiro. Remunerará os membros da diretoria de acordo com a efetiva atuação na gestão executiva da entidade, e cuja remuneração será apurada e fixada em razão do valor praticado pelo mercado da região correspondente à área de atuação da entidade, de acordo com o disposto na Lei 13.151, 2015. A Eliane Grace tem razão, está escrito que vai ser remunerado. Existe uma lei que pode remunerar. Então, não acho pode que tirar isso. Não, acho que a gente poderia, então, melhorar essa redação. Artigo 3º. Tá. Vamos lá no artigo 3º, inciso 3º. Tá. Vamos lá, artigo 3º. Artigo 3º, inciso 3º. Firmar... Não, tá aqui. A possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles a que ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, conforme autoriza a Lei 13.151, de 2015. A gente pode dispor, pagar ou não. Eu fui informada aqui pela nossa tesoureira que o nosso estatuto ele não pode ficar contra o que dirime a lei. Então, sendo assim, existe a possibilidade. Agora, lá no regimento interno, a gente vai especificar essa possibilidade, se é viável ao momento para o movimento Mulheres que se Importa, qual seria a contribuição. Então, pode ficar mais especificado, mais dissecado, né? Essa possibilidade dessa remuneração que a lei ampara, que existe a possibilidade de acontecer. Ok? Ok. A minha sugestão seria, então, só que seja aí, eu acho que seria aí, que para não gerar algum pretenso direito, né, se colocasse uma observação que a ser sempre antes definido em assembleia, não gerando qualquer direito a qualquer membro, entendeu?
É possível, não? Não sei se é um preciosismo, um cuidado a mais, mas é porque só esse artigo último que foi lido no final da ata do Estatuto dá a entender que teríamos direito, né? Já estaria implícito, mas queria ficar amarrado para que, Poderia, embora a lei termo ali, poderia ser remunerado? Né? A gente vai acrescentar ali, ó. No inciso terceiro, então, poderia ser remunerado os membros, poderá, né? Poderá, Mas, né? sim, mas o ponto é sempre a depender de deliberação da Assembleia Geral, entendeu? Com licença, Extraordinário. a Mônica falando, essa disposição, ela consta, acho que na Lei 13.151, então, que a diretoria, quem está na operacionalização, na diretoria executiva, possa ser remunerado. Há essa possibilidade, e essa remuneração ela pode ser definida daí no regimento interno, ser mais detalhada, mas pode constar da forma que você falou, poderão ser remunerados. Isso é uma escolha da associação e da diretoria, em assembleia, no regimento interno, ser mais detalhado, né? Conforme a necessidade, conforme for avançando a possibilidade. a possibilidade financeira também da associação Ok. nesse sentido, né? Eliane, eu concordo, Mônica, acho salutar, mas a minha preocupação maior é colocar a ressalva de que não gera um direito sem a deliberação geral em assembleia, Não, pode né? constar, pode constar mesmo porque são decisões financeiras. Eu entendo também como você pode, tem que passar por uma deliberação da diretoria e da Assembleia. Achar o máximo para que daí não tenha um gancho para que já se veja no direito de requerer algo que não foi estabelecido. Pode ser. Ok, obrigado pela contribuição. Sendo assim, fica encerrado esse item da pauta de aprovação de alteração. Todas concordam com essa aprovação do nosso Estatuto do Movimento Mulheres que se Importam? Se manifestem, digam Sim, sim. sim. Ok. Um momentinho, por favor. Com licença, eu sou a Joslaine, a primeira tesoureira, aprovo, com as pequenas alterações que serão feitas, está aprovado o Estatuto. Eu, primeira secretária Maria Vanilda de Freitas Anardini Correia, aprovo a alteração do nosso Estatuto com as emendas sugeridas. Eu, Mônica Maria Medeiros, conselheira fiscal, aprovo com as sugestões já registradas. Eu peço a palavra, por gentileza. Desculpe. Pois não? Quem pediu a palavra? Eu, Celina, aprovo o Estatuto com as alterações que já foram solicitadas. Ok. É Noemi. A Márcia está presente? Não, Márcia não. Não, Márcia saiu. Não está. Alguém mais da diretoria ali? Noemi está estou esperando. Ok. Noemi, com a palavra, por favor. Então, a minha dúvida, diante do que a Eliane falou, tem, então, no início do Estatuto, sobre a questão que os membros da diretoria não serão remunerados. Esse também vai ser alterado? Porque, senão, o artigo, Noemi, para me facilitar aqui a localização? Eu não... não desculpe, eu não marquei, desculpe. Eu só sei que a gente ouviu isso, né? Que os membros da diretoria não serão remunerados. Eu acho que se levar dessa forma vai ter problema no cartório. Já que embaixo fala que eles poderão ser remunerados, né? Talvez vai ter que ter essa reescrita nesse procurar esse onde consta isso para a gente fazer uma... Posso falar? Você Romilda? achou, Eliane? Ela esclareceu, Noemi, Eliane falando, que ela releu lá o artigo 3º, nos incisos corretos, que, na verdade, poderiam ser, não é que não poderiam. Poderiam, e aí ficou decidido que ficará explícito
que em casos a serem analisados e só depois de decisão da Assembleia. Era a redação na leitura que não ficou claro. Uhum. Ah, então tá. Muito obrigada. Não, por isso. Esclarecido. Ok. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Podemos considerar, então, aprovada essa alteração? Eliana, Eliana Arantes Bueno Salcedo, presidente, aprovo o estatuto, a mudança, junto com as outras. Ok. Ok, eu também aprovo. Como conselheira fiscal, eu também aprovo tudo que foi colocado. Eu, Elis Cristina Titon, também aprovo. Ela não é tudo que conselheira foi fiscal. acordado nessa manhã. Errei. Tesoureira. A Vilma. Segunda tesoureira. Segunda Fazer tesoureira. uma ressalva aqui, a Vilma, ela é a segunda tesoureira do movimento. Exato. Ela, assim, ó, Desculpa aí a falha técnica. Tudo bem. Importante que cada uma que fale cite o seu nome, não apenas o voto. Vilma. Eu, Carla Betina Flor de Carvalho, sou membro, aprovo a alteração de estatuto. Ok. Eu, Romilda Alves Escorcim, também sou membro e aprovo o novo estatuto conforme foi lido. E as suas alterações propostas, né? Uhum. Eu, Noemi Yuasa Hashimoto, como membro, também aprovo a mudança do estatuto conforme foi falado até agora. Não falou o nome dela. Não, você também. Será que a Jaqueline vai falar? Eu, Jaqueline Costa Vaz, como membra, aprovo todas as mudanças, né, necessárias desse documento. Eu, de novo, primeira tesoureira, Joslaine Barbosa Meger, desculpe, aprovo o estatuto. Ok. De Oliveira Guerra, conselheira suplente, membro. Acho que todos já se pronunciaram. Não, a Eliane Grace está falando. Eliane, está muito baixo a tua transmissão, eu não ouvi nada. Por favor, repita, por favor. Eu, Eliane Grace de Oliveira Guerra, membro, conselheira fiscal suplente, aprovo as mudanças de estatuto conforme proposta. Ok. Todos votaram. Passo para o segundo tópico. Aproveitando a reunião dessa Assembleia Geral Extraordinária, nós também vamos submeter à apreciação, uma vez mais, do preenchimento de 3 cargos que estavam vacantes por renúncias, não por outro motivo. Então, nesses 3 cargos é a de primeira secretária, segunda secretária e de conselheira fiscal suplente. Então, nesse momento, eu passo os nomes desses 3 novos componentes. Primeira secretária, Maria Vanilda de Freitas Anardini Correa. Segunda secretária, Márcia Monteiro de Toledo. E conselheira fiscal suplente, Eliane Grace de Oliveira Guerra. Todos aprovam a inserção desses novos componentes do movimento Mulheres que se Importam? Sim? Elina Novaes Portela dos Santos, aprovo. Mônica Maria Medeiros, aprova. Romilda Alves Escorcim, aprovo. Vilma Valvassori, aprovo. Elis Cristina Titon Bolari, aprovo. Jaqueline Costa Vaz, aprovo. Carla Betina Flor de Carvalho, aprovo. Noemi Yuasa Hashimoto, aprova. Joslaine Barbosa Meger, aprovo. Eliane Grace de Oliveira Guerra, aprovo.
Eliana Arantes Bueno Salcedo, a presidente, aprova. Ok. Eu agora faço um registro final. Estão presentes nessa Assembleia Geral Extraordinária as senhoras Mônica Maria Medeiros, a senhora Joslaine Meger, a senhora presidente Eliana Salcedo, eu, Maria Vanilda de Freitas Zanardini Correia, e de forma online, mais as que já foram nominadas quando estavam votando. Posso nominá-las, né? Eu estarei nominando o primeiro nome dessas que já se pronunciaram. Romilda, Noemi, Celina, Elis, Eliane, Carla, Vilma e Jaqueline. Ficando, então, desta forma, a diretoria composta. Presidente, Eliana Arantes Bueno Salcedo. Primeira secretária. Vice-presidente, Celina Portela dos Santos. Primeira secretária, Maria Vanilda de Freitas Zanardini Correia. Segunda secretária, Márcia Monteiro de Toledo. Primeira tesoureira, Joslaine Barbosa Meger. Segunda tesoureira, Vilma Valassori. Desculpe-me, Vilma Valvassori. Primeira conselheira fiscal, Mônica Maria Medeiros. Conselheira suplente, outra conselheira fiscal, Elis Cristina Boulard. E como conselheira fiscal suplente, Eliane Grace de Oliveira Guerra. Com isto, está formada a nova diretoria e doravante aqui responsável pelo movimento Mulheres que se Importam. Com a palavra a presidente para o encerramento. Agradecemos a todas vocês que participaram, ficamos muito felizes, então declaramos encerrada essa AGE para a aprovação do novo estatuto. Um abraço a todas. Um abraço.